Boa noite, amigos. Muito boa noite. Olha, os supermercados do Brasil tiveram, nesse mês que passou, um aumento de vendas de 4,2%, segundo a Abras, que é a Associação Brasileira dos Supermercadistas, o que é bom. E a Coca-Cola, que era a sexta colocada em marca mais famosa, passou para o 9º lugar. Perdeu um pouco de força, mas ainda está aí em 9º lugar. Que tal agora uma dica de bom negócio para você? Há 22 anos no ramo atacadista, o Silo da Moda em Londrina atende milhares de clientes que conhecem bem a qualidade de seus produtos. E a dica de hoje é para você, fabricante, empresário que busca novas oportunidades. Aproveite para conhecer o Silo da Moda e as condições diferenciadas para abrir sua loja neste que é o maior centro atacadista têxtil da região norte do Paraná. Você é convidado para fazer bons negócios. Vale conferir. Silo da Moda, 3379.000. E olha, você que está recebendo uma visita, ou você que quer festejar a vida, vá com a família em uma das lojas da Hashimitsu. Vejam. O Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas. Hashimitsu Bela Suíça, Hashimitsu Alameda Jardino, JK, Aeroporto e a mais nova loja, no Shopping Aurora. Venha conhecer. Estamos recebendo Aldemar Mascarenhas, diretor da Lotérica Colimas e diretor também da Federação Brasileira dos Lotéricos. Boa noite, Aldemar. Boa noite, Militão. Boa noite a todos. Realmente, nós estamos aí numa fase de festa. A Lotérica Colimas agora, nessa Lotofácil da Independência, Militão, conseguiu premiar alguns apostadores que acreditaram no nosso bolão. E por pouco, muito pouco mesmo, nós não levamos 8,5 milhões da Lotofácil da Independência. Um bolão de 10 pessoas, né, daria 850 mil reais para cada um, já estava de bom tamanho, Mas né? bom se estava ótimo. Por uma dezena nós não chegamos lá. Qual foi o número? Você lembra? 14. 14. Esse número dificilmente sai. Pois é. Saiu agora. Pois é. Mas no nosso cartão não tinha. E quantas pessoas ganharam? Uma só? Não, ganharam 10 pessoas. Não, isso na tua loja. Estou dizendo o prêmio de 80 milhões. 10 pessoas. Também? 10 pessoas. 10 pessoas ganharam no Brasil inteiro e o nosso bolão era de 10 pessoas. É que eu tenho um sistema de fechamento que eu faço pelo computador, você fixa algumas dezenas. Sim. E se você acertar as fixas, é um pulinho para você acertar as 15, né? Mas ainda fica naquele si. E o si é sempre muito complicado. Mas pelo menos a gente via as pessoas recuperar o dinheiro que gastaram e ganhou mais um pouquinho. Isso é ótimo. Entendeu? A próxima já tem alguma coisa acumulada? Não, ainda não. Não, agora nós estamos focando mais na Mega da Virada, Mega do final do ano, né? Será de mais de 200 milhões? Mais de 200 milhões, eu acredito, até porque a economia está voltando aos eixos. É verdade. Né? É verdade. A sociedade está mais aí confiante nesse atual governo. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E isso é um fator muito positivo, né, para a nossa cidade, principalmente, que é uma cidade que sofre muito por ter a renda per capita muito baixa. Olha, segundo a revista Isto é Dinheiro, já entre pequenas, micro, grandes empresas, médias empresas, foram abertas quase 1 milhão de empresas do Brasil nesses 3 últimos meses. Isso é uma amostra de que realmente a sociedade, a economia está confiante no novo governo. E eu vejo aí muitas manifestações, né, a nível de Brasil, mas isso é normal dentro de um sistema democrático. Né? O importante é que a gente tem que acreditar agora no que nós temos, que é o Michel Temer, temos que dar todo o apoio a esse governo, para nós sairmos desse momento de indecisões que vive a pátria nacional. Por exemplo, em problemas que surgem como a greve dos bancários, não fosse as lotéricas e o povo estaria mais preocupado, né? Pois é, engraçado isso, né? Todo ano já virou no calendário, já faz parte do calendário brasileiro, né? Faz parte do calendário. Todo ano tem a greve dos bancos. Geralmente em setembro. Geralmente ele já tem, porque é a data base deles. Né? Aí, para a Caixa Econômica Federal, hoje, por exemplo, você chega lá, você só tem os gerentes lá dentro, os caras dando uma mão, porque tem setores que são vitais, não podem parar. Mas os outros bancos também seguem a mesma linha. Isso é um prejuízo nocivo para a sociedade. Isso deveria acabar. Nós, empresários do ramo de loterias, ainda bem que existe essa rede,
preparada hoje para atender os clientes da Caixa e a grande maioria no pagamento de contas, pagamento de benefícios sociais. Você já imaginou o aposentado como ficaria? Porque você precisa ver o volume de pessoas aposentadas que vão até as nossas lotéricas para receber o seu benefício. E nós estamos ali de portas abertas, correndo um risco danado, porque falta segurança. Falta. Ontem mesmo, essa semana, houve uma tentativa de assalto na nossa empresa, mas graças a Deus a nossa loja é blindada, mas acionamos a polícia imediatamente, a polícia chegou assim, em cima da hora, né? Mas não conseguiu, porque eles perceberam já alguma coisa e vazaram, mas logo em seguida foram presos. Quer dizer, a gente está ali exposto, né? E o que é pior, Militão, essa rede tem um valor fantástico para a sociedade, para a população, principalmente para a população de baixa renda. E o governo não valoriza o nosso trabalho. Se você tivesse a noção do que se ganha para prestar um serviço, quem fica com o lucro é só o banco. Só. Eles chegam ao ponto de contratar um serviço, por exemplo, R$6, R$15 e passa 60 centavos para nós. A Caixa Econômica. É o sistema Febraban. E a Caixa Econômica também é conivente. Por que ela não valoriza a sua rede? Por que ela diz, espera aí, essa rede é uma empresa, ela depende de resultado, ela precisa ganhar para poder garantir a continuidade dos empregos que gera, que é mais de 70 mil empregos no país Você inteiro. tem defendido a sua categoria em Brasília. Eu sou testemunha, você vai muito a Brasília e tem conversado com parlamentares, deputados, senadores, para ver se muda isso, né? Se eles convencem a Caixa Econômica a mudar isso. Nós estamos agora com uma frente parlamentar que foi recentemente criada exatamente para tentar desobstruir essa cultura que existe dentro da Caixa Econômica. É uma cultura antiga que não evoluiu ao longo dos anos. Eu estou indo a Brasília já essa semana, temos uma reunião do dia inteiro lá com a direção da Caixa e nós vamos jogar duro. Nós vamos jogar duro porque é passado da hora de se valorizar essa rede tão preciosa para a população e para o próprio governo. Porque, olha, se não fosse a capilaridade da rede lotérica, a Caixa não seria o banco que é hoje. É verdade. E está na hora, falando de banco, da Febraban, Federação Brasileira dos Bancos, a pagar melhor os bancários também, né? Porque senão eles não faziam greve. Eles reclamam que eles não são bem pagos. Eu acho que eles estão cobertos de razão, é um serviço, uma atividade de risco, é uma atividade de responsabilidade, mas você sabe como é que é o regime capitalista, né? O capitalismo só pensa nele, né? E os bancos não são diferentes, é tanto que você pode analisar, faça chuva ou faça sol, mas o lucro dos bancos é sempre a mesma, eles nunca decaem. O ano passado a Caixa fechou com quase 8 bilhões de lucro. Então? 8 bilhões de lucro. E os outros bancos... tanto que fez a Caixa hoje o terceiro maior banco do país. É verdade. Entendeu? É verdade. Maior capital. E isso tudo tem a nossa participação. Os lotéricos têm dado um resultado muito bom para eles. Né? Mas a gente vai continuar a nossa luta. E os bancos ganham cada vez mais também, porque você veja que eles reclamam que não há dinheiro para a Previdência, porque o lucro... O que sobra do sistema de seguridade nacional, eles pagam os juros para banco, que pagam 14,25% por bancos de juros da dívida pública. Da dívida pública. O sistema bancário brasileiro é uma agiotagem, uma verdadeira agiotagem, porque é uma pátria de ninguém. Eles têm a sua própria soberania. Eles estabelecem as suas metas e com a conivência do próprio governo. Principalmente esse governo do PT que passou. Verdade. Que era o governo contra os banqueiros, você se lembra bem. Depois ficaram Depois eles começaram a fazer o jogo dos banqueiros. Por quê? Porque os banqueiros são eles que financiam as campanhas políticas. Uma vez eu entrevistei o Chico Anísio ainda na TV Coroados, no finalzinho. Aí ele falou, o seguinte, o pessoal acha... A gente aprende na escola que Brasil é por causa do pau-brasil que o país passou a se chamar Brasil. Antes era terra de Veracruz, de Santa Cruz e tal. Mas não é não. É uma sigla, Brasil. Significa banqueiros republicanos americanos silenciosamente irão levando Brasil. Exatamente. E continua até hoje. E nós a grande vítima. Eu bati palma para o Chico Anísio, porque, pô, Chico... Aquilo era uma eu conversei muito com ele, quase uma hora depois. Era uma figura muito inteligente, né? Bom...
Eduardo Cunha sai, não sai, a gente não sabe, a gente grava esse programa da hora que estávamos gravando, ele está aí, você vai ser caçado, você não vai. Mas vamos falar da eleição municipal, que é mais importante para a aldeia nossa, né? Com certeza. A eleição municipal está aí, promete. Olha, gente, eleição só se ganha depois dos votos contados na urna. Né? É. Portanto, você que está crescendo na sua preferência perante o eleitorado, não se desestimule, continue a sua luta. Temos bons candidatos, né? Tem um quadro muito bom de candidatos. Infelizmente, a gente não pode citar nomes, mas a gente sabe aqueles que realmente estão vindo para fazer de Londrina uma cidade realmente empresarial. É o que precisamos. Né? É o que precisa. A prefeitura nada mais é do que uma grande empresa e que precisa ser administrada por um empresário. Precisa de um gestor, bom pra caramba. Um gestor de primeira linha. Nessa história de politiqueiro, politiquismo, populismo, isso já faz parte do passado. O povo não aceita mais enganação, Militão. Olha que eu converso com muita gente, as pessoas chegam e dizem assim, olha, não adianta vir com discurso populista para cima de mim que não cola mais. De populismo, nós estamos cheios. A cidade chegou ao degrau último, né? É verdade. Infelizmente, é uma realidade na nossa cidade, por isso o seu voto é muito importante, gente. Avalie bem o seu candidato. É ele que vai falar em seu nome, é ele que vai defender os interesses da sua cidade. E a nossa querida Londrina, a cidade que eu amo de paixão. Eu até que estou em Brasília toda semana, você sabe. Você vai de novo a Brasília? Eu estou lá. Se precisar de alguma coisa, eu estou com relacionamento com todas as bancadas parlamentares, com personalidades ilustres. A gente está lá para ajudar. Tá certo. Entendeu? Aldemar Mascarenhas, muito obrigado. Boa viagem para Brasília. Sucesso para você. Muito obrigado. Vamos para o intervalo? Já voltamos. Super é poder ligar e falar à vontade, acessar a internet, enviar SMS quando quiser. Super Pré Sercontel. Com apenas uma recarga, você liga e fala à vontade para qualquer operadora local, fixa e celular por 1 ano. Internet e SMS liberados. Super Pré Sercontel. O melhor preço do Brasil em uma única recarga. Há 15 anos atuando no mercado, a banda Showbiz é uma das bandas mais conhecidas e requisitadas do Paraná para brilhantar formaturas, casamentos, bailes temáticos, aniversários, confraternizações e festas em geral. Possui estrutura completa e de última geração. Entre em contato www.bandashowbiz.com.br. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Gingin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gingin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gingin. Seu momento de sabor. Muito bem, na sequência do programa Militão e Militão, um abraço especial ao Nilo Cato, a Sueli Cato, toda a família Hashimitsu, né, que conquistou o prêmio Top Nikkei no seu segmento. É o ateliê de delícias, né, a doceria que mais cresce em Londrina, a doceria, aliás, não em Londrina, é uma doceria que está fazendo fama nacional já, inclusive com propostas para entrar em cidades grandes como São Paulo, Campinas, Curitiba. Hashimitsu merece o prêmio Top Nikkei. Um abraço também à diretoria da Cooperativa Integrada, que também ganhou o prêmio, e ao Nicolas Merri, a Alessandra Vieira. A Folha de Londrina conquistou todos os prêmios Top Nikkei até hoje, né? E não foi diferente dessa vez, também venceu na categoria jornal, merecido. Muito bem, a dica da FD English. A palavra ainda, em inglês, são duas palavras, yet e still. A diferença é que yet usamos em frases negativas e still em frases afirmativas. Let's see some examples. Eu ainda estou trabalhando.
I am still working, afirmando que continuo trabalhando. Eu não terminei ainda. I haven't finished yet. Até agora, não terminei. A frase é negativa. Ele ainda está de férias. He is still on holiday, afirmando que ele continua nas férias. Ele não voltou ainda. He hasn't come back yet. A frase é negativa. Lembre-se que a palavra yet vem sempre no final da frase. A tradução de ainda não é o contrário, not yet. Lembre-se, para frases positivas, still, e para frases negativas, yet. Essa foi a dica de inglês com a FD English. Aqui comigo estão os advogados Leonardo Gonçalves e Loriberto Gonçalves, que sempre, quando vêm ao programa, trazem informações interessantes para você que está em casa. Boa noite, doutor Loriberto, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite aos nossos telespectadores. Doutor Leonardo, como vai? Tranquilo? Como vai, Marcelo? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. E para começar, vamos conversar com o doutor Leonardo sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à equiparação da união estável e a comunhão parcial. Comunhão parcial. Você que é casado em comunhão parcial, né, ou que está em união estável, é interessante prestar atenção aqui. Doutor Leonardo, como que era o regime da união estável e da comunhão parcial de bens? Bom, antes dessa decisão da STF, haviam dois entendimentos na partilha de bens. Na união estável, o cônjuge ou o companheiro, né, sobrevivente, no caso, do falecimento do outro cônjuge, ele teria direito de herança sobre os bens que foram adquiridos na constância da união, mas não sobre os bens particulares. E na comunhão parcial seria o inverso. O cônjuge sobrevivente teria direito à herança nos bens particulares e não nos bens adquiridos na constância do casamento. E o que isso geraria de diferença, né? Gera de diferença que, em um dos casos, dependendo do patrimônio, né, que foi adquirido antes e depois, pode gerar divergências no recebimento, né, que o cônjuge teria. Interessante. E agora, como é que passou a ser? Bom, agora o STF ele pacificou um entendimento que aplica o artigo 1829 do Código Civil para ambos os casos, que é o seguinte: o pessoal vai poder herdar sobre os bens particulares e vai ter direito à sua meação aos bens adquiridos na constância da união. Tem muita gente que não entende isso. Por exemplo, se o cônjuge faleceu, você que sobreviveu vai ter direito à metade daqueles bens que foram adquiridos durante o casamento ou durante a união estável, certo? Isso já é direito seu, isso não chama herança, isso chama meação. A herança seria o que a parte do outro cônjuge passaria para você. Então ficou pacificado o entendimento que, neste caso, ia aplicar a regra do 1829 do Código Civil, que significa que você teria direito à herança aos bens adquiridos antes da constância da união ou do casamento, ou seja, os bens particulares do outro cônjuge. Por exemplo, quando ele casou, se ele tinha uma casa, você vai ter o direito de herança, concorrendo, lógico, com os outros filhos ou com os ascendentes, né? Vai ter um direito de herança sobre essa casa, numa proporção. Se fosse no regime anterior, a união estável não teria direito a essa herança dessa casa. Então avançou um pouco? Avançou, porque muita gente julgava que havia uma disparidade entre esses regimes, né? E até no voto do Barroso, lá, que é o ministro do STF, ele falou que na Constituição de 1988 não cabe uma disparidade entre esses regimes, né, de união, né, e de casamento. Então ele julgou praticamente inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, falando que vai aplicar a partir de agora o artigo 1829, que é o da comunhão parcial. União estável, só para explicar melhor, é quem? Quem pessoas, mora junto? Que tem intenção de constituir família junto, né? Mora junto há mais de um tempo, tem o mesmo endereço,
fazem planos de futuro junto, né? Se identificam, né, perante as outras pessoas como companheiros que vivem, que têm vontade de ter filhos, etc. Esses são entendidos como os que convivem em união estável. E agora são beneficiados por essa decisão, então? Sim, são beneficiados. Ok, agora vamos conversar com o Dr. Loriberto Gonçalves, que traz um tema também interessante. As mudanças, atenção, aposentados, né? Você que também está quase se aposentando. Mudança nas regras das aposentadorias e auxílios do INSS. Dr. Loriberto, o atual governo pretende, e já estão em estudos, né, novas regras para aposentadoria e auxílio do INSS. Fala para a gente, quais são essas propostas? Uma das propostas, né, que eles estão querendo é mudar o limite de idade para aposentar. Então, hoje tem não tem um limite só, você vai aposentar com tantos anos, porque tem a aposentadoria especial, que se for caracterizada não tem limitação, tem limite mínimo de idade, que seria 54 anos para quem contribuiu os 35, e tem 60 para o homem, 55 para a mulher no rural, e assim por diante. Mas eles estão querendo uniformizar tudo sem distinguir homem e mulher em 65 anos e mais à frente ainda querem colocar como uma idade limite de 70 anos. Aí o peão vai ter que durar para se aposentar, hein? Né? Quais outras alterações estão em estudos, doutor Loriberto? Uma das que eu considero que é mais nefasta para todos, não só para os aposentados, mas também para aqueles que vão se aposentar, e não só para os idosos, mas para os jovens, porque também no futuro vão chegar nesse patamar, é que eles estão querendo desvincular o reajuste das aposentadorias e dos benefícios, desvincular totalmente do salário mínimo. Isso quer dizer o seguinte, que vai ter outros percentuais e com certeza inferiores ao salário mínimo, e que com o tempo então o benefício, a aposentadoria vai se diluir, não vai virar em nada. Então isso vai ser uma coisa assim, extremamente grave, e que também é uma das propostas que estão querendo aí fazer valer o atual governo. É porque o reajuste do salário mínimo já é pequeno. Imagina menos que isso, né? Exatamente. E a aposentadoria rural, doutor Loriberto? Vê bem, Marcelo, nossos espectadores aí. A aposentadoria rural, ela está sendo colocada como a vilã ou a maior responsável pelo déficit da Previdência Social. Mas, na verdade, se o trabalhador rural não contribuiu igual o urbano, por outro lado, em muitos dos casos, ele trabalhou até mais, né? E com muito mais sacrifício, trazendo muito mais produtividade para o país, que é o alimento, que é a produção agrícola. E estão querendo imputar aí, realmente estão fazendo estudos e dentro dessa senda aí quer também praticamente extinguir a aposentadoria rural, o que causaria, não só a rural, mas qualquer uma outra, uma disparidade, uma gravidade aí social muito grande, né? Eu acho que tem que atentar, não só para quem contribuiu, se é urbano, se não é, tal, tudo, e o rural não ter essa diferenciação, porque o aspecto social tem que ser preservado. E atualmente, doutor Loriberto, como é o atendimento do INSS em relação aos pedidos de aposentadorias? Será que é bom? Olha, aqui eu vou falar da experiência que nós temos. Eu quero deixar bem claro aqui que não é nada contra os funcionários do próprio dos postos de atendimento do INSS. Até porque esses funcionários eles têm que reger, ou eles fazem todos os atos por uma cartilha que já vem determinada. Eles não podem ter ali uma livre iniciativa ou ponderar e fazer uma interpretação. Lamentavelmente, não. Estou falando dos atendentes, não dos peritos, que aí já é uma outra questão. Agora, na questão desse atendimento, ele tem sido cada vez mais difícil para os aposentados ou para quem busca qualquer benefício, né? Por quê? Porque a gente vai lá com tudo preenchido, toda a documentação, administrativamente, e ainda assim é negado a aposentadoria num primeiro momento, num recurso administrativo ela é negado, e tem que se recorrer muitas vezes à Justiça Federal para que se faça valer um direito que já está ali garantido desde antes, né? Então
o atendimento não é muito bom, né? Inclusive, Marcelo, dentro disso daí, é importante destacar que a própria OAB, nesse último dia 29 de agosto, esteve em reunião com o Procurador-Geral do INSS, a Diretoria Nacional da OAB, com o Procurador, para levar algumas questões, inclusive essas dos atendimentos, é lógico, em relação aos advogados. E colocando algumas questões de reclamação, como, por exemplo, não tem atendimento prioritário, né? Coisa, hein? Não tem no INSS. Os advogados têm direito a um atendimento só por senha, e muitas vezes, quando vão lá, ficam para conseguir uma cópia de um processo, fica praticamente o dia todo. Então, isso são coisas que realmente atrapalham. O advogado está lá para fazer valer os direitos do cidadão, nada mais do que isso. Então, a OAB também está gerenciando nesse sentido aí para que as coisas melhorem um pouco na questão do atendimento. É um total desrespeito, né? Vamos ver se melhora. E qual é a solução, doutor Heriberto, para essas questões que afetam os brasileiros, especialmente a aposentadoria? A solução para a questão monetária, ela é meio complexa, porque já vem de muito tempo, né? Se fala em déficit e tudo mais. O que tem que se destacar, Marcelo, é que sempre que o governo tem um déficit que não é ocasionado pela população, quem primeiro é sacrificado é a população. Então, normalmente isso não muda. E agora está se repetindo de novo. Fala-se em déficit público, mas você não vê nenhuma atitude concreta de reduzir o gasto público lá dos políticos. Mas eles já falam de mudar toda a Previdência e já faz tempo, não é segredo, quem atua na área sabe que sempre teve aí atuações no sentido de realmente acabar com a aposentadoria do INSS. A solução, no meu ponto de ver, hoje, no meu modo de ver, é que tem que ter uma mobilização urgente, porque se deixar isso ser implantado, aí vai ser tarde demais. Doutor Heriberto, muito obrigado, grande abraço para você. Obrigado, boa noite, Marcelo. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, Marcelo, boa noite. Boa noite para todos.